Graças a paz, amados. Gostaria de compartilhar uma palavra sobre salvação com vocês. Salvação não é apenas ir para o céu ou deixar de ir para o inferno. Eu dividi salvação em 3 aspectos. Salvação é um resgate, salvação é uma libertação, e a salvação também é uma redenção. Resgate, libertação e redenção. É um resgate do mundo, desse mundo mal, desse mundo que só nos traz tristeza. E é uma libertação de nós mesmos. E é uma redenção dos nossos pecados. Mas fica a questão aqui, para que nós precisamos da salvação? Porque nós, seres humanos, somos extremamente maus. Nossa natureza, corrompida pelo pecado, é totalmente depravada. Vamos abrir em Romanos 3, versículo 10 ao 12. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui nós vemos que a maldade do ser humano, ela é insaciável. Nós somos podres, somos envenenados pela serpente. E foi por isso que Jesus veio nos trazer salvação. Porque o ser humano, ele é totalmente depravado, nossos pensamentos não agradam ao Senhor. Não conseguimos passar um dia sem pecar contra Deus. Mas Deus, com a grande misericórdia que Ele tem, Ele nos deu essa salvação, mesmo nós não merecendo ela. E como que ela nos ofereceu essa salvação? Através de crer. Apenas crer. E é como diz em Romanos 3, 21, do 21 ao 25. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui fala, é apenas uma coisa, é crer. Isso é a nossa salvação. Ela provém de uma pessoa. E João 3,16 diz isso. Não precisam abrir. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça. Qual que é a condição que Ele dá para que nós não perecemos e tenha a vida eterna? Ele dá uma condição, é apenas crer. É crer na morte do Filho, no que Ele se entregou, Ele se doou com o grande amor que Ele tem. E essa é a condição que nós precisamos. É apenas crer. Não é difícil, mas a religião hoje em dia, ela ofusca o Evangelho. As pessoas confundem que precisamos fazer obras, precisamos ter aquele fardo em nossas costas, algo difícil, algo muito complicado de se ter, mas não. É apenas Jesus. 1 João 4, versículo 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. Nós não precisávamos ter amado Ele para Ele nos amar. Ele teve esse primeiro passo. Ele veio nos buscar. Ele fez tudo por nós, para nos salvar. E precisamos sempre crer nesse sacrifício de Jesus na cruz. 1 Pedro 2,21. Eu vou ler do 21 ao 24. Para isto vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum,
e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Esse aqui é um texto que remete a Isaías 53, versículo 5. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Por suas feridas nós fomos curados. Que texto lindo. Aqui ele mostra que esse castigo, ele é o salário do pecado, é a morte. Mas Jesus, ele pagou esse preço. Ele morreu por nós. Ele se entregou. Ele bebeu o cálice da ira de Deus, que era destinado a nós. E morreu em nosso lugar, para que possamos viver a vida dele, enquanto ele tenha morrido a nossa morte. Colossenses 1, versículo 12 ao 14. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe de herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. E foi na cruz que ele perdoou todos os nossos pecados, quando ele na sua morte nos atraiu e nos fez morrer junto com ele. E ele matou o nosso velho homem, para que possamos ter uma vida nova. E Isaías 1:18, um texto lindo. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a lã. Aqui ele vai nos purificar de tudo. Não importa. A salvação é dele que faz. É como fala em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Jesus é a vida. Ele é a salvação. É como fala em Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E não existe salvação além dele. Ele é a salvação. E é por isso que somos salvos. E pelo amor que ele tem. Nós somos merecedores do inferno, mas somos salvos pela graça. A graça é ele dando tudo e fazendo tudo aos que menos merecem. Isso é a salvação. Ele nos tira desse mundo mau e corrompido, nos liberta da nossa natureza pecaminosa e perdoa todos os nossos pecados. Quão grandioso o amor de Deus que ele tem por nós, a ponto de salvar tralha, nós que não prestávamos, mas ele nos amou de tal maneira e nos fez herdeiro do reino dele. Amém? Paizinho, obrigado, Pai, por tudo que tem feito por nós, Pai. Obrigado pela essa obra, Pai, salvadora na cruz, Paizinho. Obrigado por este grande amor e pela grande graça, Paizinho, que tu tens tido conosco, Paizinho. Ó Paizinho, nos ajude sempre, Pai, a viver um caminho cada vez mais agradável a Ti, Paizinho. Paizinho, esteja nos ajudando a crescer, Pai. Crescer em santidade, em intimidade, Pai, em sabedoria, para que possamos nos tornar cada vez mais maduros em Ti, Paizinho. Então, Pai, esteja nos ajudando a crescer em Ti, Paizinho, até que a pessoa do Filho seja formada em nós, Pai. Faça sempre a Sua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus. Amém.